Fala galera, beleza? Na última aula a gente estava falando sobre produção de energia mundial. Nós falamos sobre um panorama da produção de energia, falamos dos problemas, falamos das iniciativas mais recentes em relação à produção de energia. Tá? E a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre os combustíveis fósseis. Tá? Essa aula a gente vai dar ênfase, na verdade, ao petróleo. A gente vai falar um pouco da origem do petróleo, um pouco das características, tanto das características importantes, como a construção dessa principal produção de energia, desse principal combustível nos últimos anos, na verdade, nos últimos 2 séculos, tá? E falar um pouco como foi essa evolução, inclusive do ponto de vista político, beleza? Vamos lá. Ó, aqui a gente estava um gráfico que eu apresentei para vocês na aula anterior, que mostrava um pouco da oferta de energia, tá? Entre os anos de 73 e um comparativo com o ano de 2013. Tá? E lá para vocês na última aula eu falei que o petróleo ele vai se destacar aí como uma grande oferta de energia em termos percentuais. Lá na década de 70, lá em 73 especificamente, ele tinha um percentual na oferta de energia de mais ou menos 47%, tá? Mas a gente tem que lembrar que nesse momento a nossa produção de energia, o total dessa produção de energia, ela não era tão grande, tá? A gente mais do que duplicou se a gente for comparar com o ano de 2013, tá? Apesar de que percentualmente o petróleo aqui nesse gráfico mostre que ele diminuiu em termos percentuais em relação a outros combustíveis, é importante a gente dizer que o consumo de energia e o consumo de petróleo também, ao longo dessas décadas, ela aumentou também, tá? Então, o petróleo ainda é o principal produto da oferta de energia no mundo, tá? E ele ainda é muito utilizado, né? Em termos absolutos também ele é muito utilizado, tá? E ele, em termos percentuais, ainda é o combustível mais utilizado, tá? Então vamos falar um pouco sobre essas características do petróleo, por que ele é tão utilizado assim, de que forma a gente pode utilizar, tá? E qual a importância dele, inclusive no mundo atual, beleza? Então, aqui a gente traz o petróleo, tá? Que o petróleo, em que características a gente pode falar do petróleo, tá? Primeiro, a gente precisa dizer que ele é um combustível fóssil, tá? Ele é um combustível que se origina, então, de restos orgânicos de animais e vegetais, que são depositados no fundo de lagos, mares, ou seja, de ambientes aquáticos que foram sofrendo grandes transformações químicas ao longo de milhares de anos. Tá? E ele tem essa característica de ser totalmente inflamável, ou seja, então o petróleo, enquanto um combustível fóssil, né, ele é constituído, ele é produzido no nosso subsolo a partir de milhares de anos da Terra. Tá? Então, por isso que a gente tem que caracterizar também o petróleo como um combustível não renovável. Tá? E eu já falei isso para vocês no outro momento. Por que ele é não renovável? Porque ele demora muito tempo para se renovar no meio ambiente. Tá? E não necessariamente a gente não está constituindo, ou os próprios processos geológicos da Terra não estão constituindo petróleo para o futuro, tá? Mas a constituição dele demora milhares de anos. Então, por isso que a gente considera o petróleo, então, um combustível não renovável, pelo tempo de duração de constituição desse combustível no nosso subsolo, beleza? Então, a gente precisa dar esse recado, tá? O petróleo ele ainda tem uma reserva muito grande no subsolo no mundo, tá? A gente ainda encontra muitos países com uma reserva muito grande, tá? A gente pode destacar, por exemplo, a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tá? Se a gente falar também em alguns países do Oriente Médio que ainda tem uma grande reserva de petróleo, lá naquela região, inclusive, com o conjunto dos países, é onde a gente encontra uma maior produção mundial, tá? Ou seja, então em vários territórios, em vários países, a gente tem grandes reservas ainda de petróleo, ok? E ele se dá a partir dessa característica aqui, tá?
E eu tenho que elencar também que ele é um hidrocarboneto, tá? Menos denso que a água e mais encontrado em bacias sedimentares, tá? Então ele é um hidrocarboneto, ou seja, um composto químico aí formado por hidrogênio e carbono, tá? E está presente, inclusive, está presente, inclusive, em outros combustíveis, como, por exemplo, o gás natural, tá? Outra característica do petróleo é que ele pode ter vários subprodutos. Ele é encontrado numa forma líquida no subsolo, né, no nosso subsolo, mas os subprodutos, ou seja, os produtos advindos do petróleo, podem se dar numa forma sólida, líquida e gasosa. O sólido, por exemplo, a gente utiliza o petróleo para a produção de asfalto, para a produção de plásticos, entre outros elementos sólidos. Tá? Um subproduto líquido do petróleo é o próprio combustível, tá? O gás, os óleos lubrificantes, enfim, tá? E como ele é utilizado como combustível a partir da gasolina e outros tipos de combustíveis, tá? E ele pode ter um subproduto também do tipo gasoso, tá? Como por exemplo o gás combustível, tá? Então ele tem vários subprodutos, ele então é uma matéria-prima que traz vários subprodutos, não só para a produção de energia, por exemplo, ou não só para ser utilizados como combustíveis, né, em automóveis, em carros e máquinas de forma geral, tá? Então ele tem essa característica de produzir vários outros subprodutos, tá bom? Outra coisa interessante do petróleo, outra vantagem, digamos assim, do petróleo que a gente pode elencar, é que ele é mais fácil de transporte em comparação ao carvão mineral. E por que eu estou fazendo uma comparação em relação ao carvão mineral? Porque a gente já estudou em outro momento que durante a primeira Revolução Industrial, o principal combustível na primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral. Tá? E esse carvão mineral, que era encontrado em diversos lugares, ainda é muito encontrado, no outro momento a gente fala especificamente do carvão mineral, ele é encontrado numa forma sólida no subsolo. Tá? E ele tem uma dificuldade maior de transporte. Então, grandes indústrias que necessitavam ou transportes que necessitavam desse carvão mineral, era interessante ficar próximo dessas reservas de carvão mineral. Com o petróleo não tem isso, né? Porque ele tem um transporte muito mais fácil. Ele, pelo seu estado líquido, ele é muito mais maleável, pode ser transportado em diversos tipos de transporte, tanto transportes ferroviários, quanto transportes rodoviários, como transportes marítimos. Tá? Então a gente tem aí uma facilidade maior no transporte, talvez por isso uma das características que fez com que o petróleo ele também se alavancasse como principal combustível já na segunda revolução industrial foi exatamente por essa sua característica, nessa característica física do petróleo. E, então ele tem uma facilidade maior de transporte em relação ao carvão mineral, por exemplo, tá? E aí quando a gente começa a utilizar o petróleo, tá? Na verdade o petróleo ele vai começar a ser utilizado lá no século XIX, já lá em meados do século XIX, lá nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, quando um determinado produtor ele encontra petróleo de uma forma bem facilitada, a mais ou menos 23 metros de profundidade, e ele começa a utilizar esse petróleo para vender para a produção de energia elétrica, para a produção para o próprio transporte ferroviário daquela época, e esse petróleo ele começa a ser utilizado em larga utilização. Ele começa a ser utilizado bastante em diversos setores, né, nessa produção de energia. Tá? E depois, obviamente, ao longo do século XIX, início do século XX, verificou-se então que o petróleo tinha muito mais vantagens e ele era encontrado em muitos lugares também, em vários espaços no globo. Tá? E isso vai facilitar então a extensão do petróleo como principal combustível e até hoje a gente tem o petróleo como principal combustível fóssil. Tá? E é utilizado largamente, óbvio, na produção mundial de energia, tá? Algo que a gente já falou. Como eu já falei, é um hidrocarboneto de origem fóssil, correto? Ah, é,
Mas a gente tem que falar um pouco também dos problemas, né? Quais são as críticas, principalmente ao longo do século XX, que o petróleo e também aqui no início do século XXI, quais são as críticas que o petróleo sofre, tá? Em relação à sua produção, em relação o seu consumo em massa também, tá? Por quê? Quais são as críticas? A gente tem que dizer que o petróleo é uma energia altamente poluente, tá? Tanto na sua extração, tá? Quando a gente retira o petróleo, a gente vai estar modificando o ambiente externo, vai estar modificando o subsolo mais próximo, tá? Então faz uma certa modificação naquele ecossistema local, por exemplo, tá? E além disso, ele é altamente poluente quando ele é o combustível mais utilizado pelos transportes, por exemplo, e pelas indústrias também, e ele vai aplicar o CO2 à atmosfera. Então, ele tem essa característica de ser uma energia altamente poluente. Tá? E isso a gente não pode deixar de falar. Uma outra questão em relação ao petróleo é que ele tem uma concentração geográfica das jazidas. Né? Então, alguns países, em alguns locais, que a gente vai ter uma concentração dessas jazidas. Obviamente, em relação ao carvão mineral, a gente vai encontrar muito mais jazidas em vários lugares, em muito mais lugares, por essa característica de ele ter surgido em bacias sedimentares. Só que ele não é encontrado em muitos lugares. Então, em muitos países, como por exemplo países desenvolvidos também, em muitos países da Europa, eles não têm uma concentração de petróleo, por exemplo, e necessitam comprar esse combustível de outros países. Tá? Obviamente, a gente tem uma grandes concentrações de determinados territórios. A gente pode falar, por exemplo, do Oriente Médio, que tem uma grande concentração. A gente pode falar aqui na América do Sul da Venezuela. O próprio Estados Unidos tem uma concentração grande também de petróleo. A Rússia, principalmente na Sibéria, eles vão ter uma concentração de petróleo também. Mas ela não se encontra em diversos lugares do mundo. Isso vai dificultar para alguns países, obviamente, a obtenção desse tipo de combustível. Tá? O petróleo também recebe crítica porque ele altera os habitats naturais onde são efetuadas essas extrações, como eu falei ainda há pouco, além de modificar a paisagem, além de modificar o subsolo, ele vai também alterar muitos habitats naturais, tá? Nesses locais das suas extrações. E além disso, a queima liberta gases poluentes, tá? Independente de qual a gente está falando, de qual estado que a gente está falando, se é líquido, gasoso, enfim, a gente vai ter uma liberação então aí de poluentes também na atmosfera. Tá? Então essas são as principais críticas que são apresentadas à utilização do petróleo como principal combustível, principal fonte de produção de energia mundial. Ok? E aí a gente precisa também elencar aqui quais são os principais exportadores e importadores de petróleo no mundo. Tá? Muito se fala do Oriente Médio, muito se fala dos países do Oriente Médio, muito se fala da Arábia Saudita, mas a gente também tem outros grandes produtores de petróleo. Tá? Produtores e alguns são mais exportadores, alguns utilizam muito mais essa sua produção para o consumo próprio. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa que tem lá no livro, que mostra grandes produtores. Tá? Aqui, esses grandes produtores de petróleo no mundo é uma estatística de 2014. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Rússia como um grande produtor. Tá? Não se destaca tanto ou não se fala tanto da Rússia como um grande produtor. Por quê? Porque a Rússia também utiliza muito o seu combustível. Ela é uma grande exportadora, está entre as grandes exportadoras, mas ela utiliza muito o seu combustível de forma interna, no seu consumo interno, tanto para as indústrias como para transporte. Tá? O que se destaca mais aqui como um grande produtor e também exportador é a Arábia Saudita. Tá? Então, a Arábia Saudita é o principal exportador, inclusive, de petróleo do mundo. Outro país que a gente pode destacar aqui é o próprio Estados Unidos, tá? Como um grande exportador de petróleo. E aí,
a gente tem uma indagação que é feita sempre por algumas pessoas, tá? Como é então que os Estados Unidos é um dos grandes produtores de petróleo, tem uma fatia muito grande de produção aí de petróleo dentro desse mercado do petróleo mundial e ele atua inclusive geopoliticamente, principalmente no Oriente Médio, mas em outros espaços para para ter mais petróleo, né? Porque os Estados Unidos, como a gente já falou, é o grande consumidor de energia, o grande consumidor de combustível fóssil do mundo. Tá? É a maior economia, então há uma grande necessidade, tanto do ponto de vista industrial como dos transportes, pelos consumidores norte-americanos, tanto da indústria quanto do próprio consumidor final. E eles têm uma grande necessidade de consumo então do petróleo. Então são os maiores consumidores, tá? Não é à toa que aqui do lado, nessa tabela que eu estou também trazendo para vocês, os Estados Unidos está aqui em primeiro lugar como o principal importador de petróleo. Ou seja, aqui nesse mapa ao lado está dizendo que os Estados Unidos é um dos grandes produtores. Mais de 10% de tudo que é produzido hoje, né, de petróleo no mundo é produzido pelos Estados Unidos, quase 2% aqui esse número de 2014, tá? Mas mesmo assim ele é um grande importador, ou seja, ele produz bastante, tá? E além disso compra bastante. Então por isso essa atuação muito grande aqui dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, uma atuação geopolítica e uma atuação geopolítica também aqui na América do Sul. A gente não pode dizer, ó, aqui na América a gente tem ainda o México, a própria Venezuela e o próprio Brasil como grande produtor de petróleo, tá? O Brasil produz basicamente produz muito para o seu mercado interno também, tá? Mas ele é um grande produtor, tá? E aí a gente está vendo e a gente nesse sentido a gente pode analisar um pouco dessa questão geopolítica internacional, tá? Mesmo os Estados Unidos sendo um grande produtor, ele também é um grande importador, ou seja, em função da necessidade grande da sua economia em relação ao petróleo, beleza? Aqui a gente tem o destaque para vários países do Oriente Médio também produzem o petróleo, não só a Arábia Saudita, que é o principal produtor do mundo hoje, mas a gente também tem o Emirados Árabes, o Kuwait, o Iraque, o Irã, são grandes produtores de petróleo, estão aqui todos nessa região. Então, essa região é uma região que tem uma grande reserva. Tá? Se a gente for falar em relação a reservas, inclusive esses países do Oriente Médio, muitos deles têm as grandes reservas aqui, como por exemplo o próprio Kuwait, o próprio Emirados Árabes, o Iraque, o Irã tem grandes reservas. A Arábia Saudita tem uma grande reserva, só que da Arábia Saudita é a segunda maior reserva do mundo. Tá? A maior reserva do mundo é na Venezuela. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo é na Venezuela. Tá? Então aí a gente também tem que encarar essa questão da Venezuela como uma questão geopolítica, né? Tanto se discute sobre a Venezuela, que a intervenção de países como os Estados Unidos na Venezuela, ou a intervenção de países dos Estados Unidos, como por exemplo na Arábia Saudita. Então isso tem uma questão geopolítica. Esses dois têm as maiores reservas. Alguém pode perguntar, mas professor, a Venezuela tem uma grande reserva, tá? Só que a maior reserva do mundo você tá falando aqui. Mas a Arábia Saudita é o maior produtor, segundo esse mapa. Tá? Por quê? Porque a Arábia Saudita ela está produzindo bastante. A Venezuela ela produz pouco em relação à Arábia Saudita. Então eles têm uma reserva, mas que ainda não está sendo utilizado em sua totalidade, ou não está sendo utilizado de uma maneira muito mais intensa como é utilizado na Arábia Saudita. Tá? Então aqui nesse mapa que eu estou mostrando, a gente está falando dos produtores, ou seja, aqueles que estão extraindo petróleo, estão fazendo o procedimento de extração, de transporte, de refino, enfim, são aqueles que produzem então o petróleo. A Venezuela tem uma grande reserva, mas ela ainda não está produzindo tanto, tá? Ou seja, eles têm uma reserva grande para o futuro, é o país que tem essa maior reserva, tá? Mas se a gente for falar de região que tem uma maior reserva de petróleo no mundo, aí sim a gente vai colocar o Oriente Médio, essa região do Oriente Médio aqui como uma grande
como uma grande reserva mundial, tá? Não é à toa que a gente tem a questão geopolítica, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu só elencar aqui para vocês alguns dos maiores exportadores, né? Já falei para vocês aqui que a Arábia Saudita ela exporta bastante, ou seja, ela produz e é a maior exportadora de petróleo. A Rússia se destaca aqui como a segunda maior exportadora e ela utiliza muito também internamente desse combustível. O Emirados Árabes aparece como terceiro, o Iraque aqui como quarto, a Nigéria como quinto, Canadá, Kuwait, enfim, tá? Então a gente tem alguns países que se destacam aqui como grandes exportadores, né? Ou seja, vendem para outros países o seu petróleo produzido em seu território. E a gente tem os destaques para os grandes importadores. Os Estados Unidos aparece aqui como principal importador, tá? Importando bastante petróleo no mundo, apesar de ser um grande produtor, mas eu falei ainda há pouco que a grande necessidade deles. A China aparece aqui como segundo principal importador, a China também produz, aqui nesse outro mapa a gente tem a produção da China em percentual no mundo é quase 6%, tá? Então ela é uma produtora que se destaca também aqui, mas ela consome muito também, em função do crescimento da sua indústria, do crescimento também nos transportes, né, no seu território. Então ela é uma grande consumidora e importa bastante. A Coreia do Sul é a terceira maior importadora, que em 2014 se apresenta como a terceira maior importadora. A Coreia do Sul já não se destaca como uma grande produtora, não tem grandes reservas de petróleo, então ela precisa consumir bastante, tá? Também em função da sua elevação. A Alemanha aqui, ó, uma grande importadora, a Índia, França, Itália, Reino Unido, Espanha. Veja aí que a gente tem grandes países da Europa, né? Principais economias da Europa que são grandes importadores de petróleo, ou seja, são grandes consumidores, se destacam aqui também como grandes consumidores, ou seja, não são grandes produtores, não têm muitas reservas em seu território e precisam então importar, precisam então comprar esse petróleo de outros lugares. Tá? Então, a gente precisa analisar um pouco dessa geopolítica de importadores e exportadores exatamente para entender por que a gente tem esse cenário relacionado ao petróleo no mundo, né? E qual é o impacto para cada país dessa produção, tá bom? Então, isso aqui é só um panorama dos grandes exportadores, importadores, dos grandes produtores também de petróleo no mundo, ok? E aqui a gente precisa falar de de uma outra questão, tá? Que é a crise do petróleo, tá? A gente vai ter o petróleo ao longo do século XX, também aqui ao longo do século XXI, ele vai trazer um turbilhão de problemas econômicos em função de ser o principal combustível do mundo. Tá? Então a gente vai ter em vários momentos uma crise do petróleo. Tá? Se a gente verificar hoje mesmo, no dia a dia, a gente tem, quando há um aumento do petróleo no mercado mundial, há uma crise que se ocasiona em vários países, principalmente aqueles que precisam consumir o petróleo, né, que tem uma necessidade, que não tem grandes reservas, e aí a economia, principalmente o mercado especulativo, o capital especulativo, ele tende a subir e descer as bolsas de valores, enfim, causa um turbilhão econômico no mundo todo. Tá? Isso aconteceu bastante durante o século XX e vem acontecendo também numa medida mais tranquila, talvez, aqui no século XXI, tá? Mas há um turbilhão de acontecimentos históricos ao longo do século XX e também no início do século XXI, por que não, que fazem com que o petróleo acabe causando algumas crises econômicas, tá? Então a gente precisa falar, por exemplo, que dentro desse panorama da crise, a gente pode destacar que elas acontecem em função da dependência de muitos países em relação ao petróleo, por ser esse principal combustível. Tá? Ainda há pouco eu falava para vocês que o petróleo vai começar a ser utilizado lá no final do século XIX e lá nessa segunda metade do século XIX já se verifica que houve um aumento muito grande na produção do petróleo, no consumo do petróleo, principalmente a partir da invenção
da invenção do motor a combustão interna, tá? Que vai aumentar muito essa produção de petróleo. Então, vai aumentar o consumo também do petróleo que está sendo já utilizado como combustível, tá? E aqui a gente tem uma grande produção acontecendo no século XIX e no início do século XX já há um grande mercado de petróleo e em 1928, lá no começo do século XX, a gente vai ter um cartel sendo feito por grandes empresas petrolíferas. Dentre elas, a gente vai ter empresas norte-americanas, vai ter empresas europeias também, e elas vão formar um cartel que foi conhecido como as Sete Irmãs, isso lá em 1928, tá? Então, 7 grandes empresas de petróleo começaram a dominar o mercado do petróleo no mundo, tá? A partir da sua extração, do seu transporte. Então, elas criaram um cartel também do petróleo lá no começo do século XX. Tá? E um outro acontecimento, uma outra questão histórica importante também dentro destas crises do petróleo no século XX vai ser a criação da OPEP, tá? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo em 1960. Tá? Então, para fazer frente a essa cartel das grandes empresas norte-americanas e europeias, que é o cartel das Sete Irmãs, os grandes países exportadores de petróleo também vão fazer uma associação, vão se organizar, tá? Também para fazer frente a esse movimento geopolítico, então, das grandes empresas dos países desenvolvidos, tá? Que são essas Sete Irmãs. Então, eles também dentro desse contexto geopolítico vão estar medindo forças então aí com as Sete Irmãs. Além disso, muitos países, né, outros países, eles também vão controlar um pouco da sua produção do petróleo em seu território. Muitos países eles vão criar, por exemplo, empresas estatais para explorar, para distribuir, para refino do petróleo em seus territórios. Tá? Entre esses exemplos, a gente pode citar o próprio México, pode citar a Rússia, a gente pode citar também a Índia, tá? Alguns países, a própria Venezuela, perdão, se destacam aí por criar empresas estatais, ou seja, ligada ao Estado também para fazer frente a essa organização das Sete Irmãs, tá? Esse cartel das Sete Irmãs. Tá? Mas a principal barreira, então, para o aumento dos negócios do cartel das Sete Irmãs vai ser essa organização dos países exportadores de petróleo, que vai ser fundada lá em 1960, fazendo frente a esse mercado do petróleo no mundo. Ok? E o que vai resultar? O que a gente vai ter, então, de turbulência, tá? Nesse momento? O que a gente vai ter de turbulência nesse momento a partir da criação da OPEP? A gente tem, a partir dessa criação, essa frente em conjunto dos países exportadores de petróleo, que vão estar aí fazendo uma geopolítica, principalmente na região do Oriente Médio. Tá? E em 1973 a gente tem a primeira ocorrência aí de uma crise do petróleo, uma grande crise da década de 70. A primeira crise da década de 70 do petróleo, ela vai acontecer dentro de um conflito que está acontecendo ali também. Tá? Em 73 a gente tem um protesto aí, então da OPEP, pelo apoio prestado dos Estados Unidos ao Israel num conflito que foi conhecido como Yom Kippur, tá, em 1973. Então, os países árabes, que são os maiores organizadores da OPEP, eles dentro dessa crise, dentro dessa guerra aqui, eles vão aumentar o preço do petróleo em mais de 300% em relação a antes da guerra do Yom Kippur. Tá? Então, dentro dessa geopolítica também do Oriente Médio, o apoio dos Estados Unidos com Israel, essa crise de Israel com países do Oriente Médio vai fazer com que a OPEP aumente de forma generalizada aqui, então, o preço do petróleo. Isso vai causar, então, uma grande crise na década de 70 do petróleo, vai ser a primeira, tá? Na década de 70. E aí a gente vai ter a decorrência de vários outros momentos, né, que a OPEP vai tentar fazer frente, então, aos grandes países, né, compradores de petróleo no mundo. Tá? Já na segunda metade da década de 70, já durante
durante uma crise política dentro do Irã, tá? A gente vai ter uma desorganização também do setor de produção lá iraniano, e os preços ali vão aumentar em mais de 1000%. Então, dentro aí dessa geopolítica da OPEP, novamente, dentro de uma crise interna, vai fazer com que o preço do petróleo seja elevado no mercado mundial, tá? E depois, então, dessa revolução, da revolução iraniana, uma revolução que acontece ali, o Irã vai entrar em conflito com o Iraque, vai ter uma guerra com o Iraque. E aí, de novo, o preço vai ser disparado, vai ter uma súbita, um aumento, e depois uma súbita diminuição também. Então, dentro dessas crises no Oriente Médio, essas crises políticas em relação aos seus próprios integrantes dentro da OPEP, mas também fazendo frente a outros países, os principais consumidores, como os Estados Unidos, por exemplo, vai traçar algumas crises e o aumento e a diminuição generalizada do preço do petróleo vai acontecer ali na década de 70. Tá? Em 90, na década de 90, a gente pode destacar também um outro momento que vai ser a Guerra do Golfo. Tá? A Guerra do Golfo vai acontecer em 1991 e ela vai se dar em função do Iraque invadir o Kuwait. Tá? Professor, mas o Iraque e o Kuwait eles não participavam da mesma organização, não participavam da OPEP? Sim, participavam. Tá? Mas dentro dessa geopolítica e no final do século XX, os Estados Unidos vai começar a atrair alguns desses países da OPEP para o seu comércio, tá? Vai começar a integrar, vai começar a facilitar a vida no comércio mundial para alguns países da OPEP, exatamente com esse perfil geopolítico também de atrair esses grandes produtores de petróleo para o seu lado, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai fazer parcerias com o Kuwait, vai fazer parcerias com a Arábia Saudita. Até hoje, os Estados Unidos têm grandes parcerias políticas com esses países. Tá? E esses países participavam da OPEP, ou seja, os Estados Unidos aí está fazendo um racha então dentro dos países produtores de petróleo. Tá? Antes eles estavam bastante unidos lá quando da sua fundação da OPEP, mas aí no final do século XX alguns desses países já começam a ficar do lado principalmente dos norte-americanos. Tá? Então, quando o Iraque, governado aí pelo Saddam Hussein, vai invadir o Kuwait, a gente vai ter a chamada Guerra do Golfo. Tá? E aí os Estados Unidos, obviamente, vai fazer uma defesa ao Kuwait e eles conseguem tirar o Saddam Hussein do poder, tá? Lá no território do Kuwait. E aí a gente vai ter também ao longo do século XXI também uma outra inserção dos Estados Unidos no Iraque já em 2001, né, e vai tirar o Saddam Hussein do poder lá no Iraque, tá? A partir de uma questão, de uma denúncia de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, então os Estados Unidos, com a iniciativa de dizer que estava se defendendo, atacando para se defender, eles acabam invadindo o Iraque e tirando o Saddam Hussein do poder. Tá? E até hoje a gente tem os Estados Unidos ainda, a partir de suas grandes empresas, controlando o petróleo do território iraquiano, a partir de parcerias, e os Estados Unidos, até o governo Obama, ele ainda ainda tinha tropas dentro do Iraque. Tá? Então, a gente tem uma grande questão geopolítica do grande consumidor do petróleo mundial dentro de lugares em que a gente tem grandes reservas de petróleo, como é o Oriente Médio. Tá? Até hoje, os Estados Unidos é grande parceiro da Arábia Saudita, até hoje, os Estados Unidos é grande parceiro do Kuwait, e após a invasão ao Iraque e a deposição do Saddam Hussein, a gente vai ter também o Iraque como um grande parceiro dos Estados Unidos em relação nas relações econômicas, né, políticas também, tá? Então tem tudo a ver com essa questão da geopolítica do petróleo e de como o petróleo ele é o grande combustível e ele é a grande forma de produção da energia mundial, tá? Então a gente tem que ficar ligado nessas questões relacionadas a
as características do petróleo, físicas, como um pouco do histórico do petróleo, como ele é utilizado, como ele é grande, ele tem um grande consumo por diversos países, os principais produtores, e tem também essa questão geopolítica, aí, principalmente no Oriente Médio, em relação ao petróleo e às grandes nações, os países mais desenvolvidos, tá? Então não esqueçam disso. Até mais, obrigado.